Após 12 anos, Caçapava volta a sofrer o risco da contaminação por chumbo. Estão querendo colocar a cidade de volta à rota da indústria do chumbo, produto altamente poluidor e muito prejudicial à saúde. A Câmara Municipal e o prefeito Carlos Vilela aprovaram um projeto de lei que libera no bairro da Germana a instalação de fábricas que trabalham com materiais não ferrosos, incluindo o chumbo. Caçapava já sofreu o horror da contaminação com a falida FAE. Pessoas, animais, plantas, água e terra foram contaminados. O chumbo continua armazenado nas ruínas da fábrica, com fácil acesso para pessoas e animais. Estamos aqui exatamente no local onde funcionava a FAE, que iniciou a atividade em 85 e fechou em 99. Hoje estivemos aqui para poder gravar a situação da empresa. O que se pode observar é que existe uma infiltração no telhado e toda essa montanha de terra contaminada, ela está sendo escoada juntamente com a água da chuva, e isso aqui provavelmente está poluindo o lençol freático. Ou seja, a situação de uma fábrica que, enquanto funcional, vários trabalhadores se adoeceram, a população de conjunto ela foi contaminada, mesmo a fábrica fechada hoje ela continua poluindo o meio ambiente. Isso é um descaso do poder público, da CETESB, da prefeitura, que mesmo com tudo isso aqui, mesmo que a tragédia que ocorreu no passado, ainda continua sem fazer nada. Ou seja, a CETESB deveria remover tudo isso aqui e a prefeitura deveria lacrar esse local. Esse local ainda continua sendo frequentado pela população que vem aqui tentar arrancar o seu sustento, tentando achar alguma coisa de valor. E a chuva faz com que tudo isso aqui continue contaminando toda a região de Caçapava. Nós estamos aqui exatamente em frente à FAE, indústria metalúrgica que fazia a questão da reciclagem do chumbo, que em 99 fechou suas portas. Essa fábrica contaminou a região de Caçapava, contaminou os trabalhadores, e exatamente nesse local onde nós estamos, que é fora da fábrica, várias escolas de chumbo foram usadas como calçamento. E nós aqui estamos para poder apresentar a população e os trabalhadores de conjunto como uma indústria liberada pela CETESB, ela acaba depois sendo fechada pela própria CETESB, e o descaso do poder público que, ao permitir que a empresa se instale, também tem a responsabilidade, porque o poder público tem o dever de cuidar da saúde dos trabalhadores. E, contraditoriamente, a mesma CETESB e a prefeitura que liberou o funcionamento da fábrica, hoje coloca uma placa dizendo que não pode entrar porque aqui corre risco de vida. E nós percebemos que a fábrica está livre para as pessoas entrar, existem movimentações de pessoas dentro de uma fábrica com um teor altamente tóxico de chumbo, e animais e pessoas estão entrando nessa área. E nós achamos que o poder público, que foi omisso na época que liberou a fábrica, também continua sendo omisso, não impedindo que as pessoas circulem livremente dentro desse local que parece mais um cemitério que já levou muitas pessoas à morte e pode continuar levando se o poder público não tomar nenhuma atitude em relação a essa situação. A empresa Itaúspeed, conhecida pelo desrespeito às leis trabalhistas e ao meio ambiente, é a maior interessada na lei do chumbo. Nós estamos aqui na frente da Itaúspeed, que até 99 funcionava como Tonoli, e que após o fechamento da Tonoli passou a se chamar Itaúspeed Automotivo. É nessa mesma empresa que em 2002 o grupo Tonoli fechou a unidade de Jacareí, também por contaminação de chumbo, a exemplo da FAE. E é possível verificar no chão, pelas escórias que foi produzido na época da Tonoli, que não existe nenhuma preocupação com o meio ambiente. Essa escória está exatamente aonde passa a água em época de chuva, que também está aqui a 50 metros do Ribeirão dos Mudos. Ou seja, a questão do meio ambiente que ocorreu na FAE, que causou a contaminação do solo, também ocorre há muitos anos nessa empresa, da época da Tonoli e também agora com o Itaúspeed. O dono da Itaúspeed, Giuseppe Trincanato, é o mesmo da antiga Tonoli, em Jacareí, empresa que produzia lingotes de chumbo
e que gerou milhares de toneladas de resíduos poluidores. Além disso, adoeceu vários trabalhadores. Nesta entrevista de arquivo, um relato sobre o que o chumbo causa. Apresentamos por último a história de José Antônio da Silva Neto, por ser um caso emblemático. Técnico em Química, José Antônio entrou na Tonoli em Jacareí em 1998. Mas depois de um ano de trabalho, já começou a sentir os efeitos do contato direto com o chumbo. Adquiriu o saturnismo, a doença do chumbo. Eu tinha diversas funções. Eu tinha uma que era de limpar o chumbo. Quando o chumbo saía líquido assim, ele caía na lingoteira, tinha que tirar por cima assim, bem quente, se queimava todo. E tinha lá na frente, quando a lingoteira saía, ela virava o chumbo, ficava uma rebarba no chumbo, eu tinha que pegar uma foice e rebarbar com a foice assim, tirar assim, cortar. É bem pesado, né? Pesado e quente. Então era uma pressão, era corrido mesmo. A partir daí, sua vida virou um inferno. Perdeu 14 quilos, passou a sofrer de impotência sexual, se separou da esposa e foi ficando cada vez mais fraco. Submetido a 7 cirurgias, as dores não pararam de lhe atormentar. Pelo contrário. O que eu tenho que comer aqui é só isso, um saco de arroz que eu comprei, um feijão que a gente colhemos aqui. É um simples derrotado, acabado, amargurado. E fiquei impotente, né, para resolver os problemas. Perdi a vontade até de viver. Muitas vezes até comecei a beber, me embriaguei. Hoje, por uma hora que eu parei, falei, não vou isso não, porque eu fiquei com os filhos, tenho a responsabilidade de criar os meus filhos, eu vou criar. E vai ter que criar na enxada, assim. Porque no emprego não arrumo mais mesmo, pela idade. Porque eu trabalhava, assim, minha profissão eu trabalho com tratamento químico, tratamento biológico, não consegui arrumar mais. Eu vim para estar aqui, vivo da roça. Para justificar a liberação do chumbo no bairro da Germana, argumentam que o atual processo não polui. É mentira. Se a chamada eletrólise não gera escória de chumbo, isso não significa que seja um processo limpo. Ao contrário, esse tipo de beneficiamento contamina o lençol freático e gera gases poluentes. A população não pode aceitar a indústria do chumbo de volta à cidade para poluir, contaminar e colocar vidas em sério risco. Junte-se ao Fórum das Entidades Chumbo Nunca Mais. Participe das mobilizações e venha lutar por esta bandeira. Caçapava grita: chumbo nunca mais.